Cara, eu tava pensando a respeito do lance de vender foto extra, né? Uhum. Eu vejo que isso aqui na minha região não é comum, tá? Não é comum. Todo mundo vende um ensaio valor X, entrega o ensaio, tanto de foto que for fotografado, editado, né? Sei lá, que dê 200, 300, 150 fotos. Eu vejo que a maioria dos fotógrafos, eles não trabalham com essa forma de, de vender foto extra. Eu, na verdade, eu vou mudar meu orçamento, né? Te acompanho, você sabe disso. Eu quero tentar implementar isso daí. E... Mas eu estava pensando no seguinte, na verdade, eu estava pensando no seguinte: aniversário infantil. Você acha que é possível isso? Por que não seria? Cara, não sei, honestamente. Porque, assim como um casamento é uma história, né? Uhum. Entende? Então aí você vende o pacote, vamos dizer assim, para você fotografar o aniversário infantil, seja só fotos digitais, ou seja com álbum, né? Independente da Uhum. forma. Mas eu penso que assim como um casamento ou como um batizado, por exemplo, é uma história que tem um início, meio e fim. Uhum. É diferente do ensaio, que são fotos, apesar de ser uma história, mas são fotos avulsas, né? Assim, cada uma em determinado lugar e tal. Não tem assim uma complementação de histórias, né? Tipo, a criança chegando, né? Aí vai na mesa do bolo, aí tem a brincadeira, aí depois tem o parabéns, né? Da mesma forma que o Uhum. casamento, tem todo o making-off e toda a cerimônia. Perfeito? E aí você acha que isso dificulta a venda de foto extra ou facilita? Na verdade, eu não sei. A minha dúvida é, assim, é uma troca de ideia, né? Assim, de repente você consegue clarear um pouco minha cabeça para eu saber que rumo que eu tomo, porque, como eu te disse, eu estou reformulando meus orçamentos. Perfeito. É... Na minha opinião, esse é o ponto positivo. Pensa na história. Existem várias formas de contar uma história. Sim, Eu posso te contar uma história agora. Eu posso escolher se eu vou contar essa história de forma mais resumida ou mais completa. sim. Se eu resumir a minha história, eu conto ela em menos tempo para você. Se eu contar ela mais com detalhes, eu vou levar mais tempo para contar essa história para você. Se eu te disser que eu tenho uma história, você, Curiaco, quer ela mais resumida ou mais completa? Se for interessante, mais completa. Hum, se for mais perfeita resposta, era essa que eu queria que se desse. Se for interessante, eu quero mais completa. Isso quer dizer o quê? Quanto mais interessante for o que a gente está fotografando, mais as pessoas tendem a querer aquelas histórias completas. Por conta disso, fica mais fácil de você vender extra. Porque quando você vai cobrir uma história, você contar ela completa ou não vai depender de você, da história e das pessoas que estão lá. Sim. Então isso quer dizer o quê? O que que é uma história completa de um batizado? Bom, do aniversário infantil que você usou o exemplo. O que que é uma história completa do aniversário infantil? Para você é uma coisa, para mim é outra coisa, para os seus clientes podem ser outras coisas. Então, quando a gente acha que o completo para a gente é também completo para as outras pessoas, a gente está dando um tiro no pé. Por quê? Porque talvez, quem sabe, o nosso completo é menos completo que a pessoa gostaria. E a pessoa estaria disposta a pagar mais para ter uma história mais completa desse mesmo momento. Sim. É a mesma coisa que um carro. Você achar que o carro tem 4 rodas, um volante, um motor, é suficiente para andar. Mas tem gente que vai querer mais do que isso. Ele quer airbag, ele quer um teto solar, ele quer um caminhão de outras coisas. E por isso que existe a possibilidade de as pessoas comprarem isso de forma extra. Precisa de um teto solar para o carro andar? Não. Mas tem gente que gosta e quer e está disposto a pagar mais por isso. Na história, é a mesma coisa. Então, na minha opinião, é muito mais fácil você vender foto extra em um evento, seja ele qual for, do que um ensaio. Por quê? Porque você acabou de responder essa pergunta. Quanto mais importante a história, mais completa a gente quer que ela seja. Ou seja, um ensaio
na minha opinião, é menos importante do que os eventos. Por quê? Porque o ensaio você pode fazer todo ano, você pode fazer quantas vezes você quiser. O evento, sei lá, bodas de não sei o quê, casamento, batizado, primeira comunhão, primeira eucaristia, aniversário de 15 anos, ele só acontece uma vez. Sim. Não acontece, assim, geralmente não acontece duas vezes, né? Às vezes pode acontecer de casar duas vezes, mas é menos comum. Essa é a exceção e não a regra. Então, por regra, são acontecimentos que acontecem uma vez. Logo, são mais importantes. Então, todo tipo de evento, na minha opinião, é uma baita de uma forma de vender foto extra. Por que as pessoas não vendem foto extra? Porque a maioria de nós, fotógrafos, são preguiçosos. A maioria dos fotógrafos são preguiçosos. A maioria dos fotógrafos, ele estuda as coisas na internet. Ele pede para os amiguinhos. Ó, não tem nada de errado com isso. Mas convenhamos que pedir para o coleguinha nem sempre é a melhor resposta. Às vezes é a resposta que ele quer dar, né? Então, Ou aquele que quer ouvir, né? Também. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas querem simplificar demais. É o clássico, que eu mais ouço. Fotografar não é só apertar o botão. Aí você vai falar com o cara e você vê que ele é literalmente um apertador de botão, porque ele nunca estudou de verdade, ele nunca ralou de verdade, ele nunca foi mais a fundo do que a média do mercado. Mas ele reclama que dizem que é só apertar um botão. Mas aqui na maioria né? Um apertador de botão. E ó, não tem nada de... Eu não tô falando mal dos caras, eu tô dizendo que não dá para reclamar daquilo que a gente né? Então, assim, por isso que a maioria dos fotógrafos não fazem isso. E eu sempre digo, quando a maioria... O que acontece? A maioria dos fotógrafos ficam nessa indecisão que você tá agora. Putz, a maioria não faz. E se a maioria não faz, é bom ou é ruim? Não, mas não acho que é bom nem ruim. Eu acho que cada um tem sua metodologia de trabalho. Tá, mas e se a maioria faz de um jeito? A maioria faz daquele jeito? Eu acho que é todo mundo igual. Exato. E é bom ou isso é ruim? Olha, se você for um visionário, é bom para quem é visionário, que vai ver uma coisa diferente para vender no mercado. Entende? Tipo, vou dar um exemplo. Steve Jobs criou lá o iPod. iPod o de música, né? Lembra que tinha Walkman, tinha não sei o que, ele criou aquele bagulho lá e ele foi um visionário, não foi? Foi. Então, assim, se todo mundo é igual e você é um visionário para fazer uma coisa diferente que o mercado aceite, que o mercado compre a sua ideia, é bom. Não é? Claro. Tô errado no meu pensamento? Não, total. Eu acho que você não precisa ser um visionário para fazer isso, não. Acho que qualquer pessoa que queira prosperar um pouco mais do que prospera, deveria buscar fazer isso. Sim. Por quê? Porque, velho, se você faz igual a todo mundo, você cobra igual a todo mundo. Se você cobra igual a todo mundo e você quer ganhar mais que os outros, o que você tem que fazer? Fazer diferente. Não. Se você cobra a mesma coisa que todo mundo, e você quer ganhar mais dinheiro que o outro, o que você tem que fazer? Reduzir seu custo de vida. O outro que tá comendo carne não sei o que, você tem que comer feijão e arroz. Você tem que... Sacou? Porque quando tá todo mundo cobrando a mesma coisa e você quer ganhar mais que o outro, o que você tem que fazer? Economizar mais. É a única forma. E eu acho que não é a forma que todo mundo quer viver. Você não quer viver todo dia pensando como é que eu baixo meu custo de vida? Como é que eu baixo meu custo de vida? Não é o tipo de vida que a gente quer. Não, eu quero descobrir como é que eu aumento minha renda. Para você, se você quiser subir o seu custo de vida, você possa subir. Se você não quer, você não precisa, você tem tranquilidade. É uma escolha que você faz. Mas o problema é que a maioria faz igual a todo mundo, mas quer resultados diferentes. E isso é impossível. Você come igual a todo mundo. Você vai ser o mesmo preço de todo mundo. Os caras bombados da academia, eles não são por acaso bombados da academia. Os caras comem diferente, comem menos, ou comem melhor, sei lá como é que se fala. E devem malhar muito, sim, com certeza malhar muito mais do que eu. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, quando você vê que a maioria das pessoas, dos fotógrafos da sua região não fazem isso e você tem a disposição de fazer, eu digo, bingo, é isso? É isso que você devia fazer. Porque isso é uma oportunidade de você se diferenciar dessa galera. E se você fizer um diferente melhor, isso você vai chamar de visionário. Eu chamo isso de
Não precisa ser visionário. Eu acho que é só ser um pouco acima da média, sabe? Pensar um pouquinho mais, né? Porque eu não me considero um supervisionário, não. Só... Não, eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu uso praticamente em tudo, né? São os 10% a mais. Né? Uhum. Vou te citar um exemplo bem besta. Você falou que era corredor, né? Ou é ainda, não sei o certo. Então, eu ando de bicicleta, né? Então, assim, eu sempre me proponho a fazer 10% a mais do que eu me propus a fazer. Perfeito. Então, se eu sair para pedalar 80, eu faço 90. Né? E eu levo isso, assim, em todos os âmbitos da vida, né? Sempre tentar uns 10% a mais. Né? No mínimo 10% a mais. Perfeito. E eu te perguntei isso a respeito das fotos extras para aniversário infantil pelo seguinte, Robinson. A gente acaba matando um dia que poderia ser um casamento, concorda? Assim, vou explicar como é que funciona aqui na minha região. Funciona assim, ó. Normalmente as mães, aqui na minha região, elas deixam para a última hora para fechar aniversário infantil batizado. Uhum. Tá? Então, assim, tipo, 2 semanas antes, teve uma mãe que me mandou mensagem no dia do aniversário, essa semana, sabe? É umas coisas bem louca mesmo. Gasta, sei lá, milhões em decoração e mais não sei o quê, e do fotógrafo, que vai registrar todos esses milhões que eles gastaram, né? Mas tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, tem muita mãe também que reserva a data com antecedência. Uhum. E aí, o valor de um aniversário infantil não é o valor de um casamento, concorda? Concordo. Aí, assim, eu vou reservar, lógico que eu vou reservar, vou atender meu cliente, né? Vou atender, vou fazer a data, fechar o contrato e tudo mais. Uhum. Mas eu tô matando de repente, um sábado que eu poderia ganhar, sei lá, né? Algumas vezes mais. Perfeito. Uhum. Então foi por isso que eu fiz a pergunta da foto extra, para saber, assim, de repente, você me deu uma luz, né? Na verdade, assim, você então, clareou minha ideia. Deixa eu te ajudar com essa pergunta, que ela é muito boa. Essa pergunta é o motivo pelo qual dizem por aí que eu sou fotógrafo de casamento. Deixa eu aterrissar essa ideia em você. Não é porque eu deixei de fazer foto de aniversário infantil, ou porque eu deixei de fazer foto de 15 anos, ou porque eu deixei de fazer foto de formatura, ou porque eu deixei de fazer sei lá o quê. É porque a minha agenda foi tomada por casamento. Simples assim. O casamento se organiza com mais frequência, com mais antecedência, certo? Então, o casamento se organiza com mais antecedência, logo você fecha a minha agenda de casamento antes do que todos esses outros trabalhos. Logo, quando vem outra pessoa querer me contratar para um outro tipo de trabalho, eu não tinha mais agenda. Logo, passei a ser um fotógrafo de casamento. Mas não porque eu só queria, eu gostava, então eu me dedicava, eu fui considerado bom por aquilo, as pessoas começaram a querer me contratar, logo a minha agenda enchia de casamento. Quando as pessoas vinham para contratar esse outro tipo de serviço, eu não tinha mais agenda. Uhum. Esse foi o motivo pelo qual eu virei fotógrafo de casamento. Agora, vamos lá. Dito isso, você tem um problema. Porque você agendar com muita antecedência um aniversário infantil ou algum trabalho em um sábado que dificulte o seu trabalho em um casamento depois, você tem que começar a dosar. Por quê? Porque você não pode, como empreendedor, vender algo para uma data que te tome toda a data, sendo que você pode ganhar vezes 5 ou vezes 10 depois em outro trabalho que consumiria menos, assim, mais horas, sim, mas aquela data, você não tem que fazer mais. Uhum. Então, por isso que quando eu vejo mães, né, por exemplo, reservando aniversários infantis e esse tipo de evento menores com menos antecedência, acho ótimo. Por que eu acho ótimo? Casamento se reserva com mais antecedência, beleza. Se a mãe vem mais perto da data e eu já tenho casamento, bom, não tenho o que fazer. Agora, se eu não tenho casamento e a mãe vem mais próximo do evento, daqui em diante eu não pego mais casamento. Muito difícil fechar um casamento com 3 semanas, um mês antes da data. Então, ótimo, posso fechar o trabalho para você. Então, esse equilíbrio, você vai ter que olhar para a sua agenda e começar a entender ele. Por quê? Porque é importante você não cagar a sua data com um trabalho menor, sendo que você poderia ter um trabalho maior. Vai acontecer? Vai. Acontecia muito comigo? Muito.
Tinha evento menor, às vezes casamento mais simples, depois tinha uns casamentos gigantescos, maravilhoso, na praia, o escambau de lugar incrível. E eu tinha um casamento aqui no interior de Picaracafé para fazer. Ó, nada de errado com o casamento aqui, mas me criei fazendo esse tipo de casamento, era tudo igual. E aí tinha um outro casamento na beira da praia, não sei o que, muito top, diferente para mim fazer, que eu queria fazer, eu não podia fazer, porque palavra é palavra, contrato é contrato. Sim. Né? Então, eu acho que você vai ter que achar este equilíbrio e talvez, quem sabe, se for com muita antecedência, numa data nobre, você vai ter que correr o risco de negar esse trabalho, por exemplo. Ou pelo menos priorizar até um horário. Ó, até tal horário eu posso fazer. Depois, se eu tiver um outro casamento, eu mando um outro fotógrafo aqui finalizar o trabalho. Por exemplo, estou te dando um exemplo que você pode fazer. Né? Então, são coisas que acontecem. Você vai fazer, por exemplo, um aniversário infantil num sábado de tardezinho. E aí depois fecha um casamento. Aí você vai dizer, olha, tem um aniversário infantil, eu consigo chegar no seu casamento a partir de X horas. Sei lá, que é no começo da cerimônia. Então o making off da noiva, não vou ser eu que vou fazer, vai ser o fotógrafo X que trabalha comigo, por exemplo. Você vai deixar isso claro para a pessoa. A pessoa topa, beleza, você consegue aceitar o casamento. Se a pessoa não topa, beleza, tá tudo bem, é direito dela não topar também. Né? Então são possibilidades. Agora, você tem que entender que não adianta, assim, a pergunta que você fez no começo do Foto Extra é importante, mas não, você tem que entender que um casamento normalmente é mais importante, as pessoas dão mais valor do que um aniversário infantil, por vários motivos. Então, ao que elas dão mais importância, elas tendem a gastar mais, em todos os âmbitos, na fotografia também. Então, dificilmente você vai, existem exceções, mas por regra, dificilmente você vai conseguir faturar o que você fatura no aniversário infantil, faturar o que você fotografa num casamento, você vai conseguir faturar num aniversário infantil. Não, de longe, né? Às vezes acontece, mas é raro. Né? Então, muito difícil. Então, isso você tem que ter claro na mente, né? E por isso que mesmo você fazendo venda de foto extra no aniversário infantil, dificilmente você vai faturar, no final das contas, mais do que você faturaria num casamento. Sim, mas eu receberia um valor a mais, né, se vendesse, né? Então, assim, você ficaria um pouco menos, sei lá, não sei falar a palavra, mas assim... Fica menos ruim, você tem um faturamento maior. E esse pensamento eu quero que você tenha em todo tipo de trabalho que você fizer. Porque, velho, o bom profissional, na minha opinião, ele não é bom enquanto não vende extra. Na minha opinião. E a minha opinião você pode fazer o que quiser, enfiar onde quiser. Mas a minha opinião é isso. O bom vendedor é o vendedor que vende extra. O bom serviço é o cara que faz extra. Tu entende? Vou te dar um exemplo. A gente está orçando um negócio lá para fazer na nossa casa, telhado verde lá, vivo, sei lá como chama, gramado lá em cima. O cara orçou lá com a cair de costas, caro pra um caramba. E não é que depois ele veio com um orçamento ainda de arrumar o pátio, porque a grama não sei o quê, porque a Diana quer plantar umas lavandas não sei o que lá. Vendeu extra. Você tá entendendo? Sim. E por que ele vai vender extra, desgraça? Eu caro e eu tô... E talvez eu não... Olha que louco. Talvez eu não contrate ele para fazer o telhado verde lá, porque a gente vai fazer um outro esquema, mas eu vou provavelmente contratar aquilo que ele está vendendo como extra lá, que era uma outra parte do gramado lá do pátio e tal. Olha que louco. Talvez ele não consiga vender para mim aquilo que ele veio orçar inicialmente para vender, porque eu não vou fazer, né? Porque eu vou mudar de um outro jeito. Mas ele vai vender para mim aquele venda extra lá, que era mais ou menos uns 20, 30% do valor do principal. Ou seja, ele veio, fez orçamento. Se ele não tivesse feito a proposta de extra lá, ele teria perdido esse tempo que ele veio orçar, veio negociar com a gente. Mas assim ele vai pelo menos garantir todo esse tempo e vai fazer um valor 30%, 40% menos do que o principal trabalho, mas vai fazer. Numa dessa, ele convence nós a fazer a parte de cima ainda. Ou seja, e às vezes o lucro é maior também, né, do extra, né? Sempre é maior. Porque o extra é extra, né? Você já trabalhou.
Você já fechou sua agenda. O brabo do seu negócio, você já fez contrato, você já fez orçamento, você já fechou a agenda. Você vendeu ou não, eu sempre brinco, extra é quase 100% de lucro. Você Então, já fotografou, né? Já tá perfeito, feito, né? exato. Então, assim, eu acho que por que um bom fotógrafo é só o cara que vende extra? Porque você suprir a necessidade do cliente, ele falar, não, ô Kuriaki, você mandou bem, parabéns, cara, mandou bem, gostei muito das fotos. Isso é uma coisa. A pessoa botar a mão no bolso e te dar dinheiro a mais para te comprar mais coisa, é porque ela gostou bem mais. Porque uma coisa é eu dizer sim para você, ó, gostei. Outra coisa é eu provar que eu gostei. Porque muita gente fala que gostou sem ter gostado tanto assim. Ó, eu sou um cara desses. Entendeu? Se o cara me perguntou, e aí, como é que tava o almoço, Kunz, não sei o que, eu falei, tava bom, muito bom. Mas não tá tão bom. Eu não sou o cara que vou no meio de um restaurante pro garçom falar assim, eu não gostei da massa não, eu não gostei da carne, tava meia dura. Cara, eu acho desnecessário isso. Ali, naquela situação, eu vou colocar o cara numa saia justa, vou ser chato com o cara, saca? Que eu vou... Então, assim, eu acho que não é ali o lugar de eu ser 100% sincero ali, né? Porque, sei lá, acho que é mais fácil eu falar, não, tá tudo certo, e não voltar mais, é mais fácil, é o que a maioria faz, né? Agora, se eu começo a voltar lá todo dia, opa, quer dizer que é bom mesmo, né? Ou se eu vou lá e dou um extra pro garçom, lá pelos 10% do garçom, por exemplo, onde é que foi que a Diana foi agora esses dias? Foi sábado, a gente tava andando de moto, daí um senhorzinho disse, não tá incluso os 10% do garçom, não, mas se eles já atenderam bem vocês podem pagar. Não, pode adicionar. Então, assim, ali ele deixou aberto que se não tivesse sido bom atendimento, você não precisava pagar, ele deixou claro isso. Então, se ele pergunta como é que foi o atendimento do garçom, eu vou dizer, bom, ok, foi bom. Agora ele me pergunta, quer pagar 10% a mais pelo atendimento do garçom? Ele não está ouvindo a minha opinião, ele está quase que ouvindo eu provar que a minha opinião é verdadeira. Porque pagar 10% por um atendimento ruim é duro. Para quem é pão duro, é duro. Não, o cara me atendeu mal, eu tenho que pagar 10% para ele, você vai dizer, não, o atendimento não foi tão bom. É mais fácil eu dizer, não quero pagar porque o atendimento não foi bom, do que não mudar nada no meu valor e eu dizer assim, não, foi bom. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, é mais fácil para as pessoas dizer que foi bom, que gostaram, do que elas pagarem por isso. Então, quando elas pagam por isso, elas estão provando para você que você realmente fez um trabalho bom. Que você realmente foi muito bom. Não só da boca para fora. Elas estão provando que isso é real. E eu acho que isso é muito importante. Porque quando o cara tem muito trabalho e ele não está vendendo extra, é perigoso. Porque ele chega em casa e acha que está dando tudo certo na vida dele. Está perfeito, os clientes estão amando, está tudo certo, mas ele não tem a prova real. E aí, passam-se alguns meses, passam-se alguns anos e a agenda vai morrendo. É porque demora, né? Demora, porque aquele cliente para de te indicar, tu entende? A coisa estava vindo certo, daqui a pouco para. Com o tempo passar-se alguns meses, a agenda começa a esfriar, você pensa, o que aconteceu? Aí o que a maioria pensa? É o mercado em crise. É que tem muito fotógrafo novo. É que aqui na minha região não sei o quê. Será que é só por isso? Ou será que essa pessoa, esse fotógrafo, parou de ter certeza que as pessoas realmente estavam gostando do trabalho dele? Acontece muito. Principalmente quem está mais tempo no mercado. Né? Quando começa a esfriar a agenda, aí ele começa a dar milhões de motivos para ter esfriado a agenda. Aí às vezes eu paro e pergunto, e como é que tá as vendas extra? Não faço venda extra, eu entrego tudo em pacote fechado mesmo. E o cliente gosta das suas fotos? Gosta, todo mundo fala bem. Você tem como me provar isso? Eles falam bem. Mas será que isso é a prova real? Que eles falam bem? Então, a venda extra é uma forma real de provar para você que você é bom. Se eu comprei extra de você, mano, essas fotos que eu comprei extra, elas devem ser boas, elas devem valer esse valor. Senão eu não ia comprar.
sabe? Então, por isso que, e aí eu podia, cara, venda extra, eu podia ficar horas e horas falando. É o poder. É o poder. É o poder de aumentar o faturamento. É o poder da gente colocar o nosso cookie na reta. Porque se eu não for bem, eu não vendo. Se eu for bem, eu vendo mais. Cara, nossa, é tudo de bom. Na minha opinião, é tudo de bom. E é justo pro cliente também, né? Eu acho que é justo pro cliente. Por quê? Se não for bom, ele não compra. Se for bom, ele compra. É justo. E cria um curso novo, venda de foto extra. Já tem. Não, mas é com um ênfase maior, né? Você não sabe, mas tem uma aula que a gente fez há pouco tempo atrás agora, de umas 2 ou 3 horas, criando vários tipos de forma de venda extra. Tá? Eu não sei se está dentro do Poder da Autoria já para comprar. Você tem acesso ainda? Tem. Então eu vou pedir para a Duda agora se já está dentro, talvez não esteja dentro da plataforma do Poder da Autoria ainda. Você ia dar alguma coisa de presente, era isso? Não. Os poderosos? Não é isso. Isso não vou dar, não. Você acha que eu vou ensinar você vendendo extra, dando extra? Não. Lógico. Eu vou vender eu vou vender essa aula extra ensinando que eu vendo extra. Não tem como, eu falo o que faço o que falo. E eu começo a aula assim, ó, cara, se você tá aqui é porque eu vendi extra para você, então parabéns, isso funciona. Porque, né, não é real. É real. Eu acho que isso é muito legal. Porque, assim, e uma parte é, nunca dê. Eu falei esses dias em algum momento que nunca dê nada do seu trabalho. Não dê o seu trabalho, sabe? Você pode... Alguém me perguntou sobre over delivery na época, eu acho. Over delivery? Entregue, que é o bom português do Kunz, é entregue sempre mais, né? Entregar sempre mais. Que é surpreender as pessoas. Tá? Só que eu acho que isso é importante. Só que você entregar sempre mais não é com o seu produto, com o seu serviço. Por exemplo, entregar sempre mais não quer dizer que... Vou te dar um exemplo. Se eu chegar a fizer um ensaio e eu ofereci 150... E eu prometi 150 fotos para eles. Beleza? E aí dessas 150 fotos vocês vão escolher, sei lá, 30 fotos para botar no álbum. Tô inventando aqui um ensaio. Eu não vou entregar 150 fotos, eu vou entregar 180 fotos. Isso é over delivery. Porque 30 ele já sempre tem. Mais. Não. Não. Entendi. Por quê? Porque se eu entregar 30 a mais, vai fazer com que fique ainda mais difícil a escolha dele. Tem mais boas fotos. Então, eu estou entregando mais com o objetivo de vender mais para ele lá na frente. Então, o que acontece? Ele tem 150, ele tem direito, 150, vou resumir. 150 fotos para escolher 50 para o álbum, beleza? Eu entrego 200 para ele, eu quero ver ele escolher só 50 para o álbum, ele vai querer escolher mais, porque tem mais boas fotos. Então ele, ao invés de escolher 50 para o álbum, ele vai escolher 60, 65. E eu acabei de vender 10, 15 fotos extras. Você tá entendendo? Sim. Então, eu nunca dou nada daquilo que eu vendo. Sacou? Então, eu entrego muita coisa extra lá no Poder da Autoria, por exemplo. É mentoria, tabela de não sei o quê, de faturamento, é um desafio, é um caminhão de coisa que a gente entrega mais. Mas eu não vendo isso. Agora, a aula de vender foto extra, que é uma aula completinha. Inclusive, cara, agora que eu me lembrei de uma coisa, eu acabei de aprovar a capa deste e-book. Deixa eu ver, meu computador estava reiniciando, só um pouquinho, estava atualizando. Aqui, vamos ver. Cara, se eu não me engano, eu acabei de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Tá no time aqui, ó. Aqui, ó. Cara, faz dois minutos antes da live eu abri isso aqui, ó. Aí. Essa aqui é a capa, ó. Como vender fotos extras. Então, a capa é de um e-bookzinho que vai junto com a aula, né? Tudo escrito, além de a aula, a gente está entregando e-book agora junto. Então, o que eu estava querendo dizer? Isso aqui eu não vou te dar nunca. Por quê? Porque isso eu vendo. Porque isso eu vendo. Eu né? sei, brincadeira. Não, total, eu sei, mas eu acho que isso é legal. Porque eu tenho claro o que a gente pode dar e o que a gente pode vender. E o que eu vendo eu não dou. Por quê? Porque senão eu tô dando um tiro no pé. Entende? Porque senão eu não acreditando em alguma coisa que eu
que eu faço, sabe? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que... Por isso que, quando a gente vai falar sobre vender foto extra, a gente tem... Por que poucas pessoas fazem também? Porque é difícil criar o que eu vendo extra e o que eu dou como entregue sempre mais, que eu falo. É achar esse equilíbrio, né? Putz, isso aqui eu posso entregar para surpreender o cara, para o cara chegar em casa e falar, nossa, tu me prometeu 150, mas eu ganhei 180 fotos. Né? Eu me prometeu 150, eu ganhei 200 fotos. Né? Então, legal isso. Mas eu estou dando mais foto para ele, para o quê? Para que ele tenha mais fotos para selecionar, porque eu estou vendendo extra o álbum, as fotos dentro do álbum. Então, Quanto sempre mais tem um intuito, né? Quanto mais opções ele tiver para comprar, né, mais você tem possibilidade de vender. Exato. Quanto mais boas fotos ele tiver, mais fotos eu vou vender. Sim. Assim, na teoria é isso, né? Sim. Então eu acho que essa é a sacada, né? A gente tem que cuidar muito o que a gente vende e o que a gente dá. Uhum. Então, por exemplo, você está num aniversário infantil, muitas pessoas colocam o que como venda extra? A hora. Quantas horas de trabalho? Vou inventar aqui, tá? 4 horas de trabalho, acima disso tem hora extra, né? Você vai cobrar por hora extra. É uma forma de venda extra. Tudo bem, é uma forma. Eu já preferiria o quê? Você limitar o número de fotos no álbum. Por exemplo, eu sempre falo álbum porque é no álbum que hoje eu vendo extra, tá? Mas você pode vender não necessariamente no álbum, você pode vender isso em fotos em alta, né? Eu faria o quê? Eu limitaria o número de fotos, trabalharia por mais tempo, teria uma história mais completa, que é aquilo que a gente começou falando na live de hoje, teria uma história mais completa. Com uma história mais completa, o cara vai olhar e dizer assim, PQP, eu preciso disso aqui. Porque não dá para não pegar essas fotos. Sim. E aí o que você fez? Vai vender foto extra para eles por ter ficado mais tempo. Então foi assim que eu criei, por exemplo, lá atrás, não fui eu que criei, a gente começou lá em 2008 talvez, fotografar os making-offs das noivas. Na época não se existia isso. Quando eu comecei a fotografar era cerimônia de festa, ponto, acabou, não tinha making-off da noiva. A gente começou a fazer isso por quê? Porque eu começava a trabalhar mais cedo. Mas essas 2 horas que eu começava a trabalhar mais cedo, eu igual já estava ocupado no meu sábado. Então, se eu começasse mais cedo, não mudava muito para mim. Só que na hora de eu vender as fotos, eu vendia muito mais, porque aquilo era novidade para elas. Elas queriam todas as fotos da maquiagem, das madrinhas, da mãe, da Paranauê todo. Aí, quando o Kunz, depois de alguns anos, criou o Final do Fim. Eu não cobrei nada do Final do Fim. Hoje eu cobro, mas na época que são só os bêbados. Final do Fim. A gente sabe. E aí o que acontece? Eu criei isso pra quê? Porque eu vendo foto extra pra eles depois dentro do álbum. Os caras olham pra aquilo e dizem, caraca, que massa. Era vender extra pro meu cliente. Eu estava vendendo, de certa forma, pros padrinhos, porque geralmente os padrinhos ficam até o final, e no final tá todo mundo bêbado, aí te abraça, tu é o melhor fotógrafo do mundo, tu é foda, o Kunz é foda. E aí daqui a um ano eu tô fotografando o casamento do cara que tava bêbado, abraçado comigo no banheiro, mijando lá e dizendo que eu sou foda. E depois de um ano eu tô fotografando o casamento dele. Valeu a pena ter feito o final do fim, né? Ganhei mais um contrato aí de sei lá quantos mil. Você tá entendendo? Essa é a forma que eu penso de vender extra. Eu não dou as coisas pra dar. Eu faço as coisas porque eu acredito que aquilo eu vou estar surpreendendo as pessoas. Ao surpreender as pessoas, naturalmente, elas desejam mais me ter e ter o meu trabalho. Logo, poderei vender melhor, mais e melhor para elas. Né? Não quer dizer que eu estou só focado no dinheiro. Não, eu estou focado em surpreender elas primeiro. Depois que eu surpreender elas, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Né? A gente consegue... o cara que te dá um pedacinho de queijo na rua, ele não está querendo sanar a tua fome. Ele só tá querendo te vender o queijo, cara. Né? Mas ele tá te dando de uma forma honesta, você pode experimentar o queijo. Sim. Eu acho muito honesto isso tudo, sabe? Eu acho a melhor forma, assim. Eu, como cliente, gosto dessa ideia. Se eu quero, eu pago mais. Compro mais. Deixa eu fazer uma pergunta, se você não quiser responder, tá tudo bem. Você vende foto extra para casamento, sem falar em álbum? Tô falando da foto digital. Hoje não mais. Hoje você entrega tudo que você fotografa. Tudo que eu fotografo não. Eu entrego uma média de 800 fotos. O processo que a gente já conhece de curadoria e tudo mais. Mas aqui é um pouco diferente, né? Vou chegar em casa com, sei lá, 8, 10, 12 mil fotos.
Então, vou entregar, sei lá, 800 fotos pro cara. Eu vou geralmente entregar um pouco mais. Eu vendo 800, mas eu vou entregar 900, às vezes 1.000. Aí a foto extra você vende no álbum. Só no álbum. Eu vendo só no álbum, foto extra. Hoje, não quer dizer que você deve fazer isso. Então, por isso que eu evito um pouco de falar o que eu faço hoje, porque hoje eu estou em um degrau da fotografia. Foda-se em qual deles é. Eu estou num. Quer dizer que todo mundo tem que fazer o que eu faço? Claro que não. Depende do momento que você está. Tem pessoas que podem estar nos degraus muito mais acima que eu. Outros abaixo, outros igual. Então a gente tem que entender qual é o nosso momento. Eu não vendo mais assim porque, basicamente, eu não vendo mais presencialmente há algum tempo. Muito antes da pandemia já, vendia pouco presencial. Então, começou a ficar mais complexo a venda extra. Então, eu entendi que no álbum era mais interessante. Então, eu tirei das fotos em alta e coloquei o valor compensando no álbum. Então, como eu vendo 95% das vendas, eu vendo o álbum, né? Então, para mim, fica mais fácil. Eu vou te falar um segredo, tá? É mais fácil vender extra aquilo que é físico. Então, deixa eu te falar a minha realidade. Eu acho que é a realidade aqui da minha região. Acho que, assim, com as pessoas que eu converso, né? Com outros fotógrafos que eu converso, aqui na minha região parece que as pessoas não estão muito aí pro álbum, sabe? Quer a foto, vai lá, paga a foto, muitas vezes quer preço, né? Você sabe bem disso, como é que é o mercado. E vai lá e pronto, acabou, entendeu? Por isso que eu tô perguntando a respeito como é que você faz de casamento de foto extras. Não, de forma alguma. Mas vamos lá, aqui. As pessoas ao meu redor também não vendem tanto álbum. Não é sobre região, é sobre desejo. É sobre quem chega até mim. É uma plantação que eu já fiz há muito tempo. Eu venho plantando há muito tempo. E hoje eu colho isso. Mas não culpa a sua região, não, tá? Por quê? Porque na minha região não se vende tanto álbum assim como você acha que eu vendo, como eu vendo, por exemplo. A minha cunhada tem um trabalho muito legal, né? Ela tá com dificuldade de vender álbuns também. Tá começando agora a vender álbuns. Mas o trabalho dela é muito acima da média. Mas por que não vende tanto álbum? Porque apesar do trabalho estar bom dela ela ainda cobra um pouco mais barato. Então as pessoas que por chegar nela já chegam com um preço mais barato, porque estão procurando um trabalho com um valor um pouco menor do que é o que eles podem pagar. Se eles pudessem pagar o que eu cobro, talvez não contratariam ela, talvez contratariam eu. Sim. Tu entende que é a mesma coisa, você tá numa concessionária com um carro simples de 20 mil e falar, mas aqui ninguém quer. Eu falar, Curiac, por que você não vende carro de 100 mil na sua concessionária? Você vai dizer, mas é que aqui ninguém quer comprar carro de 100 mil. Todo mundo quer comprar carro de 20. Mas com certeza na sua cidade tem outras revendas que vendem de 100 mil. E quem vai lá não vai para comprar carro de 20, vai para comprar carro de 100. Por quê? Porque não é sobre a nossa região, é sobre as pessoas que estão chegando até a gente.